Tudo bem? Tudo bem aí? Como é que vocês estão? Vamos para a nossa live. Aquela live que vocês já conhecem, aquela live que vocês já estão acostumados, que vocês já estão esperando. Tentando, porque sabe esse feriado que vai rolar amanhã? Pois é, pela primeira vez em muitos anos, eu estou esperando por um feriado. Pena que não vai ser feriadão para mim, porque sábado eu também trabalho. Então, fazer o quê, né? Pelo menos um diazinho de folga, além do meu dia de folga normal, eu já vou ter. Então, vamos embora trabalhar. Para a gente poder, pelo menos, a mente ficar descansada. Bom. Questão 16, esse é o Enem de 2019. Eu falei que tá meio que acabando já, né? A gente viu bastante coisa, principalmente desses últimos anos, mas também vimos coisas antigas. Eu vou começar a aproveitar ainda uma ou outra questão desses mais recentes e vou pegar umas boas, bem boas, daquelas assim, caprichadas dos mais antigos, né? Mas dessa vez eu peguei 2019, 2018, 2019. Se eu não me engano, essa é de 2018. Eu acho que é. A questão 16, eu tenho o texto aí. É uma parte do. Deve, parecem que são contos, né? Vamos ver o enunciado para a gente entender aí o que a gente vai precisar ler, porque é um texto razoavelmente grande. É por isso que eu evito, porque a live fica muito longa e os cortes acabam ficando meio maçante. Mas a gente tem que estudar, a gente vai ter que ler, né, na hora da prova. Então, aí a gente... deixa eu vou colocar pequenininha mesmo. Pronto. A gravação vai ficar mesmo também. Na apresentação da paisagem e da personagem, o narrador estabelece uma correlação de sentidos em que esses elementos se entrelaçam. Nesse processo, a condição humana configura-se. Então, temos aí a condição humana. Precisamos focar na condição humana. Letra A. Amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão. Letra B. Fortalecida pela adversidade extensiva à Terra e aos seres vivos. C. Redimensionada pela intensidade da luz e da exuberância local. D. Imersa num drama existencial de identidade e de origem. Ou E. Imobilizada pela escassez e pela opressão do ambiente. Ele trabalha, né, o Leonardo Freud, nesses textos, nessas crônicas. Ele trabalha com né, eu vou acabar dando resposta. Essa mistura, essa mescla, né, como se, na verdade, uma coisa que deveria acontecer naturalmente, né? Se nós convivêssemos, se nós vivêssemos mais em contato com a natureza, com o resto do mundo que nos envolve, e não colocássemos uma barreira entre a gente e o resto do ecossistema, né, o resto da natureza, né, isso ia ficar mais claro até para a gente, né? Mas vamos lá, vamos ver qual é a condição humana face a esses outros elementos que estão no texto. Vamos lá. Somente uns tufos secos de capim empedrados crescem na silenciosa baixada que se perde de vista. Somente uma árvore grande e esgalhada, mas com pouquíssimas folhas, abre-se em farrapos de sombra. O único ser nas cercanias, a mulher é magra, ossuda, seu rosto estalanhado de vento. Não se vê o cabelo, coberto por um pano desidratado. Mas seus olhos, a boca, a pele,
tudo é de uma aridez sufocante. Ela está de pé. A seu lado está uma pedra. O sol explode. Ela estava de pé no fim do mundo, como se andasse para aquela baixada, largando para trás suas noções de si mesma. Não tem retratos na memória. Desapossada e despojada, não se abate em autoacusações e remorsos. Vive. Sua sombra somente é que lhe faz companhia. Sua sombra, que se derrama em traços grossos na areia, é que adoça como um gesto a claridade esquelética. A mulher esvaziada emudece, se dessangra, se cristaliza, se mineraliza. Já é quase de pedra com a pedra a seu lado. Mas os traços de sua sombra caminham e, tornando-se mais longos e finos, esticam-se para os farrapos de sombra da ossatura da árvore, com os quais se enlaçam. Então, assim, foi apresentada a paisagem e a personagem. E conforme ele vai descrevendo a paisagem, as características da paisagem vão pegando, entre aspas, né, vão grudando na personagem, né, da mulher. Então, aqui nesse contexto, qual é a condição humana? Ela configura-se, né? Como é que está configurada, né? Ela está amalgamada pelo processo comum de desertificação de solidão, fortalecida pela adversidade extensiva à terra e os seres vivos, redimensionada pela intensidade da luz e da exuberância, imersa num drama existencial de identidade de origem, ou imobilizada pela escassez e pela opressão do ambiente. A gente pode eliminar o que não é, né? Fortalecida pela adversidade extensiva, me parece meio romantizar isso aí, né? Essa condição toda que está rolando aí. Talvez redimensionada pela intensidade da luz e da exuberância, não tem exuberância, tem está tudo ressequido, né? Não está exuberante. Exuberância pressupõe uma coisa abundante, né? Com coisas hidratadas, coisas, pessoas e bichos hidratados, né? Você tem essa exuberância, a exuberância da mata, né? da floresta amazônica, né? Se remete a coisas mais, né? Bem nutridas, bem hidratadas, né? Então, acho que a C, com certeza, não é. Temos imersa num drama existencial de identidade de origem? Não. As coisas estão bem claras aí, elas são o que são, a mulher é o que é, ela tem consciência disso. A mulher, ela fala assim, como se andasse para aquela baixada, largando para trás suas noções de si mesma. Não tem retratos na memória, desapossada, despojada, não se abate em autoacusações e remorso. Então, assim, né, ela não está num drama existencial, ela está ali, ela está vivendo, ela está existindo, né? Então, acho que a D também dá para tirar. Imobilizada pela escassez e pela opressão do ambiente, não, também acredito que ela não está imobilizada, pelo contrário, ela está andando, ela está caminhando, e ela está, nesse processo de caminhar, ela está se desapegando de coisas que não fazem sentido ali naquele contexto, né? Então, assim, acho que a CDE conseguimos dar uma liberada, né? Agora a gente tem fortalecida pela diversidade extensiva à Terra e aos seres vivos, não se cita nem seres vivos, né? Está falando de plantas, tufos secos de capim, árvore grande esgalhada, com pouquíssimas folhas, né? Pedras. Então, assim, ela pode até estar fortalecida, mas não sei se essa, se essa esse estado de coisas, né, está fazendo ela se fortalecer. Acho que é ela mesma, dela mesma, né? É uma coisa que está se estendendo a ela. Eu acho que é o contrário, né? Não é a terra que está fortalecendo ela que está se fortalecendo, e a coisa está meio que se estendendo, tá?
tá rolando uma mão dupla, uma via de mão dupla aí, né? Talvez. Óbvio que não, na realidade, não, né? Acho que a imagem é só para ficar mais intensa mesmo a questão dessa mulher, né? Então, assim, acredito que fortalecida pela adversidade extensiva à Terra e aos seres vivos, é um pouco romântico demais. Vamos ver, amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão. Vamos lá. Ela está... Sua sombra somente é que lhe faz companhia. Então, ela está sozinha, né? Realmente. E tá de uma aridez bem intensa, a mulher, assim como o ambiente. Então, me parece ter mais sentido a letra A, amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão. Ok. E assim, parece que elas se tornaram uma coisa só, a mulher e a paisagem, né? Acho que desde o início fica bem claro isso aí, né? Amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão, tá? Tem bastante coisa aqui para explorar, pena que, né, o texto é pequeno, é grande, mas assim, faz parte de um texto maior, que é interessante, seria interessante vocês lerem, fácil de encontrar, inclusive usado, tá? Em sebo vocês encontram. Mas é isso aí, letra A, ok? Ok, vamos para a próxima. Tá certo isso? 23, é isso mesmo. Ai, vamos lá. Peraí, gente, só um... Tem que pegar esse livro para ler de novo, inclusive. Como é que é? Aba reunida. Não, na verdade eu vi esse Crônicas Escolhidas, eu acho. Não sei. Tem que olhar, não tem mais esses livros. Bom, estão 23. Temos aqui romance. Ai, é um romance, ou seja, essa história é uma história grandona. Ela tem mais coisa aí. E é de 1939. Imaginem o Rio na década de 30. Finalzinho da década de 30. Imaginem aí. É interessante imaginar para a gente criar o contexto, porque tem um contexto aí que a gente vai. Essa questão eu vou ter que militar. Nessa questão eu vou ter que militar. Tá? Sorry. Foi mal. Vamos lá. A estrela sobe de Marte. O romance de 1939 traz à cena tipos e situações que espelham o Rio de Janeiro daquela década. No fragmento, o narrador delineia esse contexto centrado no, letra A, julgamento da mulher fora do espaço doméstico. Letra B, relato sobre as condições de trabalho no Estado Novo. Tá vendo por que tem que entender o contexto? C, destaque a grupos populares na condição de protagonistas. D, processo de inclusão do palavrão nos hábitos de linguagem. Ou vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. Bom, o trabalho não era penoso. Colar rótulos, meter vidros em caixas, etiquetá-las, selá-las, envolvê-las em papel celofane, branco, verde, azul, conforme o produto, separá-las em dúzias, era fastidioso. Para passar mais rapidamente às 8 horas, havia o remédio, conversar.
Está dando aí, está descrevendo o que aqui? Está descrevendo uma linha de produção, né? De fábrica, bem ao estilo, e é bem, assim, bem primitivo, né? Não tinha ainda, nessa parte ainda não tinha. Algumas partes eram mecanizadas já, mas a linha de produção surgiu, a ideia da linha de produção, claro que junto com as máquinas, porque as máquinas, elas trabalhavam, elas faziam boa parte do trabalho, né? Mas era necessário pessoas para operar aquelas máquinas e, em algumas etapas do processo, montar ou fazer algum trabalho que as máquinas não tinham condição de fazer, né? Que ainda não estavam, elas não estavam ainda evoluídas a ponto de fazer, de colar rótulo, né? De colocar em caixas. Isso ainda era um trabalho muito preciso que as máquinas ainda não tinham sido desenvolvidas para aquilo. Então, assim, máquina, elas deviam lavar, esterilizar, higienizar, encher, né, os potes, os vidros com o que quer que eles façam, até a própria produção daquele alimento, enfim, provavelmente eram as máquinas. Claro que os tonéis, quem alimentava, quem enchia com os ingredientes eram pessoas, então toda a linha de produção. Essa linha de produção era a linha de produção de embalagem e ainda tinham pessoas, mulheres especialmente, porque isso era no entre-guerras, a gente estava à beira da Segunda Grande Guerra. Então, assim, tinha muita mulher já trabalhando aí. Então, tem esse contexto. Era proibido conversar, tá? Era proibido, mas quem ia atrás de proibições? O patrão vinha o encarregado do serviço, calavam o bico, aplicavam seu trabalho. Se o encarregado aparecia, proibido conversar. Por que era proibido conversar? Porque eles não gostavam do barulho, mulher falando? Não, porque a conversa, e não sei se vocês, né? Não sei se isso dá um estalo em vocês, talvez, né? Vocês já devam ter visto isso em algum lugar. No ambiente de trabalho, qualquer distração reduz a produtividade do funcionário. E o que se quer nesse sistema econômico? O que se quer? Produtividade cada vez mais e mais, né? Sempre aumentando a produtividade, sempre aumentando o esforço, aumentando a produção. Não basta você fazer o mesmo que você fez hoje, amanhã. Amanhã você tem que fazer mais, e mais, e mais. Se você faz o mesmo, você não está se esforçando o suficiente. Tem alguma coisa te distraindo. Você tem que produzir mais, e mais, e mais, e mais. Para quem? Para você que não é, né? Porque você está recebendo o seu salário igual. Não é verdade? Mas vamos lá. Cadê? Vinha o encarregado do serviço, calavam o bico, aplicavam o seu trabalho. Mal viravam as costas, voltavam a taramelar. As mãos não paravam, as línguas não paravam. Tá vendo? Não atrapalhava o serviço. Elas não estavam paradas, braços cruzados, batendo papo. Elas estavam produzindo, elas estavam trabalhando. Nessas conversas intermináveis, de linguagem solta e assuntos crus, Lenisa se completou. Isabela, Afonsina, Idália, Jurete, Deolinda foram mestras. O mundo acabou de se desvendar. Lenisa perdeu o tom ingênuo que ainda podia ter. Ganhou um jogar de corpo que convida, um quebrar de olhos que promete tudo, à toa, gratuitamente. Modificou-se o timbre de sua voz. Ficou mais quente. A própria inteligência se transformou. Tornou-se mais aguda, mais trepidante. Gente, eu queria ter tempo para analisar isso aí do jeito do jeito que eu gostaria de analisar. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa fazer uma prova. Então, vamos lá, depois a gente conversa. Então, temos nesse fragmento o narrador delineando esse contexto das fábricas, né, em 1939. Espera aí. Ele está delineando esse contexto centrado em quê? Julgamento da mulher fora do espaço doméstico? Não estamos julgando, nem estamos
falando, comparando, né, a mulher com o que ela era, ou que ela ainda é, mas não está sendo, fora do espaço doméstico. Não estamos fazendo isso. Relatos sobre as condições de trabalho. Você tem que entender o que, que tem e o que não tem também no texto, né, gente? Não tem, em momento algum você algo se remete ao espaço doméstico, né? Relatos sobre as condições de trabalho no Estado Novo, isso podia ser, né? Podia ter a ver. A gente tem realmente uma coisa aí de. Peraí. A gente tem uma coisa aí de, né, das condições de trabalho, talvez não, né? Mas, enfim, deixa quieto. Mas a gente já pode eliminar. Letra C, destaque a grupos populares na condição de protagonistas. A gente não sabe se elas são protagonistas, é claro que foi dado nomes a elas, né? Mas a gente não sabe necessariamente. Nesse momento aqui, a gente não pode recortar elas como protagonistas, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Em se tratando de romance, existe existem núcleos, né? Romance, é só lembrar de novela, gente, novela de televisão. Você não tem uma história, uma só. A gente tem uma história central, com os protagonistas. Ou a protagonista, ou o protagonista, não sei, depende da história. E aí você tem os núcleos. O romance, ele é assim. Inclusive, né, as novelas são baseadas na estrutura de romances. Então, é complicado você, num recortezinho de texto, você dizer que, não, elas são protagonistas, né? Então, assim, destaque a grupos populares na condição de protagonistas, não sei, tá? Processo de inclusão do palavrão nos hábitos de linguagem, não falamos de palavrão aqui, né? Não falamos necessariamente de palavrão. Então, a gente com certeza pode eliminar a letra A e a letra D, tá? Porque eles não aparecem, não tem no texto. Não tem no texto, não tem o que a gente ficar inferindo, né? Não tem nenhum sintoma. Tem um tom ingênuo, o timbre da voz ficou mais quente, mas, né, linguagem solta, mas, tipo, não necessariamente se refere a palavrão, ou não necessariamente elas não falavam palavrão antes. No caso dessa moça aí, né, da Lenisa, talvez, mas não. E temos, vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. Então, vamos lá, a gente tem letra B e letra E. Eu falei letra C também já tinha eliminado, né? Porque a gente também não tem nenhum... Pode ser, até que elas sejam, mas a gente não tem ainda, nesse momento, essa definição. Não, elas são as protagonistas, né? Então, nós temos essas três alternativas. Então, pensem aí, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem. Aqui, deixa eu ver. Letra B, né, relato sobre as condições de trabalho no Estado Novo, ou letra E, vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. Palavra-chave, ó, condições de trabalho, e aqui na letra E, transformações urbanas e papéis femininos. E aí? Vai pensando aí. Podemos conferir? Pô, pom, pom, pom. Não, abri o caderno errado. Não, abri o slide errado. Vamos lá. Relatos sobre as condições de trabalho. O trabalho não era penoso, ela fala isso, né? Colar rótulos, meter dedos em caixas, tarará, tarará. Mas isso é só no início. É só para ela dar o contexto
de como se trabalhava nessa época, né? Como se trabalhava nesse setor, nessa empresa, nessa indústria, né, no caso. Então, assim, não é necessariamente as situações, a cena em si não está girando em torno disso, né? Você não vê ao longo dessa parte aí, desse trecho, ela continuando a falar sobre as condições de trabalho, né? No máximo, ela menciona lá que era proibido conversar e, quando o encarregado chegava, elas ficavam quietas. Aí depois conversavam. Não. Então, dali para frente, o texto focou nelas, o texto focou nessa conversa e nas consequências dessa conversa, certo? Então, o que a gente pode fazer? Não é um relato só sobre as condições de trabalho, ela é uma alternativa incompleta, ela não está errada, mas ela está incompleta. A letra E, vínculo entre transformações urbanas e os papéis femininos, apesar de falar em transformações urbanas e não necessariamente estar mencionando essa transformação da colocação da mulher em uma linha de produção de uma fábrica, isso foi o que desencadeou essas mudanças no início do século, aqui no Brasil, né? Aqui foi no início do século. E aí, assim, aí já meio que uma consolidação dessas transformações. A gente já está com um nível de urbanização nesse período já bastante avançado. E isso, né, tá aí nesse relato aí. Então, o vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. Que papéis femininos? Onde é que eu acho isso no texto? Primeiro, aí eu vou ter que ser um pouquinho preconceituosa, mas vocês têm que entender a ideia da época. A ideia da época é que mulher fala muito. Então, assim, provavelmente a primeira coisa que os patrões decidiram, né, colocar lá na lista de regras, porque eles sempre tinham um cartaz com as regras, em escolas também, ficava para ali para todo mundo ver, para ninguém dizer que não sabia. Quando eles decidiram, vamos botar a mulher para trabalhar, a homem está em falta, né? Morreu gente pra caramba na guerra. Vamos botar a mulher para trabalhar, né? Bora, bora. Só que mulher fala pra caraca, né? Vamos ter que botar essa regra, porque mulher fala, vai acabar atrapalhando, né? Dentro de casa não tem problema. Dentro de casa a mulher fala um pouquinho, faz comida, o marido chega, a comida não está pronta, a gente dá uns tapas nela, né? Era assim na época. Só que na fábrica não dava para ficar dando tapa, né? Não ia pegar bem. Não é nem que fosse, né, errado, não, mas só quem podia dar tapa na mulher era o marido. Não estou zoando, não, gente. É assim, pode procurar saber, tá? O marido podia bater na mulher. Mulher era mercadoria, era propriedade do marido, do pai, né, ou de quem fosse tivesse tomando conta. Mulheres não eram pessoas independentes. Elas estavam sempre vinculadas a outras, inclusive para elas estarem trabalhando ali, ou o pai tinha que autorizar, se não tivesse pai, tinha que ter algum homem se responsabilizando por ela, ou o marido tinha que estar tomando conta, um irmão mais velho, alguma coisa assim. Tinha que ter alguém do sexo masculino se responsabilizando e autorizando que elas trabalhassem. Então, elas não tinham voz, elas não podiam se mandar. Então, quando elas estavam num contexto de casa, era uma coisa. Então, quando chegava na fábrica, que não podia, né, simplesmente os patrões não podiam bater, não podiam punir, não podiam disciplinar as mulheres, tinha essas proibições. Então, não pode conversar, porque senão vai atrapalhar o serviço. Só que elas davam um jeito, elas adaptaram, né? As mãos não paravam, as línguas não paravam. Então, quer dizer, o serviço estava andando e elas continuavam fazendo o que elas gostavam de fazer, que era conversar, né? E o outro papel que a gente pode ver aqui é o papel, de novo, preste atenção na época, o cara, né, não estava, talvez ele não fosse uma pessoa preconceituosa ou uma pessoa machista, mas era assim que a sociedade se desenhava.
Então, assim, papel feminino, de ser feminina, de ser... ai, como é que chama? Como é que é o termo? De ser insinuante, de fazer esse jogo de sedução. E ela... Daí isso também tá bem demonstrado aí nesse texto. Então, a gente tem esses dois elementos aí, tá vinculado, porque a Lenisa começa a pegar isso nesse ambiente com essas mulheres que já tinham esse nível de maldade, entre aspas, né? E aí começam a iniciar ela. Então, é a letra E, né? Vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. Não é que a B esteja errada, ela está incompleta. Percebem aqui, ó, relato sobre as condições de trabalho não é só isso, está muito raso, né? E as outras a gente viu que realmente não tem o que pegar no texto, tá? Então voltem sempre ao texto, né? Comecem das questões, das alternativas, mas sempre voltem ao texto, tá? Isso é importante. Deixa eu ver o que mais. Acho que é só isso, né? Eu não vou falar, não vou entrar no lance dessa parte final aqui, porque isso aí vai dar pano para manga. Vamos continuar nossa... Questão 24. Acho que isso aqui ainda é 2018. Então, aqui, deixa eu minimizar, porque agora não tem jeito. Temos, é um texto grande, é um artigo científico, inclusive. Toma fôlego. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Então, são dois temas que se unem, certo? A gente sabe por causa do artigo aí. Tá? É curioso como a língua funciona, né? Se eu não tivesse o artigo A em estética, ia ficar produtos de beleza e estética. Ia juntar beleza e estética no mesmo nível. Olha que loucura. O que é o paralelismo? É muito doido, né? Mas vamos lá. Então, vamos para o enunciado para a gente entender o que está acontecendo e o que a gente vai precisar ver aqui. O cumprimento da função função de linguagem. Função de linguagem é comigo mesmo, só que não. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, a gente encara. O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Olha só. Artigo acadêmico qualquer texto acadêmico, né? Você escreve o texto, a dissertação, o artigo, monografia, whatever. E depois que você escreve, você precisa apresentar. Você vai apresentar em congresso, você vai apresentar um seminário, você vai apresentar na defesa da sua tese, né? Se você está fazendo um mestrado ou uma especialização, qualquer coisa assim. É uma especialização, um mestrado, um doutorado. E para isso, porque assim, óbvio que dependendo do que você está fazendo, se for uma graduação, geralmente seu texto é um pouco menor, mas se for um doutorado, o texto vai ter pelo menos aí umas 80, 90 páginas. Vamos combinar que nem todo mundo vai ter como ler aquilo ali antes de você apresentar. Então, você faz um resumo. Isso também acontece quando você vai apresentar painel, né, em congresso, ou mesmo uma mesa redonda, uma outra coisa com o tema que você falou. O resumo ajuda as pessoas que estão preparando esses encontros, né, a selecionar o seu artigo, se for válido, né, para que você apresente ele. Então, assim, nem todo mundo vai ler seu artigo antes de você ir lá apresentar, senão não teria sentido você ir apresentar um artigo. Então, mas o resumo vai ser lido. Então, o resumo tem que ser mais curtinho, claro, como um bom resumo, e ele tem que pegar os principais pontos do seu artigo, tá? Então, ela é tipo uma prévia mesmo, né? Uma thumbnail, né? Do seu texto acadêmico, certo? Então, vamos lá. O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela... Então, aqui eu tenho a função referencial,
foco no referente, que é... O que é o referente? É o assunto, né? Então, aqui a gente não está focando no canal, a gente não está focando no emissor, no receptor, no código, né? No referente. Tá? O foco é meramente dar a informação. Ou seja, pensem aí já de cara, já dá para selecionar aí no repertório de vocês tudo aquilo que a função referencial preza, né? Foca, tá? E vamos ver aqui as opções. Então, a gente tem, ó, a função, né, referencial, ela está bem marcada nesse texto, através do quê? Da letra A, impessoalidade, a organização da objetividade das informações, como em este artigo tem por finalidade e evidencia-se impessoalidade. Será que é isso? Letra B, seleção lexical, desenvolvimento sequencial do texto, como em imaginário racista e estética do negro. C, metaforização, relativa à construção dos sentidos figurados, como nas expressões descolonização estética e discurso midiático publicitário. Nominalização, produzida por meio de processos derivacionais na formação de palavras como inferiorização e desvalorização. Ou adjetivação, organizada para criar uma terminologia antirracista, como em ética da diversidade e descolonização estética. A gente já pode eliminar alguns aí, porque não é que não possa ter, tá, gente? Principalmente agora, né? As produções acadêmicas estão com um pouquinho mais de flexibilidade, mas não são características, necessariamente, desse tipo de função da linguagem, né? Então, quando a gente fala em função referencial, a gente já vê de cara o que é uma função referencial, porque na maior parte do texto você vai ter essas características, enquanto que outras podem até aparecer, mas é aqui e ali. E elas não... Elas estão ali porque, enfim, a língua é assim, a língua é produzida por uma mistura de coisas. Então, não dá para você ser... Dá para você ser 100% essa característica que eu vou falar? Dá, mas não custa você colocar uma coisa ou outra ali, até porque o seu texto, ao fluir, você, até pela sua familiaridade com o texto, vai acontecer. Você pode substituir? Pode, mas talvez não tenha o mesmo impacto. Então, né? Não é tanto assim, ferro e fogo, preto no branco, né? Claro, escuro, aquela coisa toda. Tem uma outra coisa ali. Mas a característica principal vai estar aqui. Então, vamos lá. Esse artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra. Deixa eu ver aqui a hora. Tá. Especialmente da mulher negra, em imagens de produtos de beleza presentes em comércios do Nordeste goiano. Então, olha, tá vendo? Ele já está dizendo ao que vem. Ele está dando a informação que ele vai discutir no texto dele. Evidencia-se que a presença de estereótipos negativos dessas imagens dissemina um imaginário racista, apresentado sob a forma de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos negros na sociedade brasileira. A análise do material imagético aponta a desvalorização estética do negro, especialmente da mulher negra, e a idealização da beleza e do branqueamento a serem alcançados por meio do uso dos produtos apresentados. O discurso midiático publicitário dos produtos de beleza... Epa, peraí. Ai, eu esqueci até o nome desse negócio, esse jeito de escrever. O discurso midiático publicitário dos produtos de beleza e memória legitima a prática de uma ética racista construída e atuante no cotidiano. Frente a essa discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo feito nos diversos espaços sociais considere o uso de estratégias para uma descolonização estética, entre aspas,
que empodere os sujeitos negros por meio de sua valorização estética e protagonismo na construção de uma ética de diversidade. Temos as palavras-chave aí, estética, racismo, mídia, educação, diversidade. Vamos lá. Temos... qual é a marca característica da função referencial? Eu estou dando uma informação, o foco é na informação, o foco é no que está sendo dito, no que precisa ser dito, né? Ou seja, tudo mais é só um detalhe, tá? Então, assim, a característica principal, né, a gente já pode eliminar aqui metaforização. Metáfora não é uma característica de um texto que quer focar na informação, porque metáfora não pode ser lida literalmente. Não dá para você ler literalmente, ou seja, já começa por aí, né? Essa nominalização e adjetivação não são características de funções, elas são coisas, elas são traços de textos, né? Então, criação de palavras, formação de palavras, isso aí, inclusive, acontece até bastante, né, na função, mas em artigos, mas não são necessariamente traços da função referencial, né? Existe uma necessidade, muitas vezes, dependendo do que você está pesquisando, existe uma necessidade de você criar expressões, criar palavras. Então, foi mal, gente. Essa questão de inferiorização, desvalorização, as palavras já existem, mas são palavras que precisaram existir para suprir uma necessidade de um texto. Então, muitas palavras, inclusive, né, a maioria das palavras surge no dia a dia da gente falando, mas existem palavras que aparecem, que surgem em textos, pela necessidade do autor mesmo de ter uma palavra específica para aquela situação que ele está criando ali. Então, assim, a letra D e a letra E, a gente meio que... Não, né? Nem nominalização, nem adjetivação, porque existe isso em qualquer função, existe isso em qualquer texto que tenha qualquer característica de função referencial, como função referencial. Então, a gente pode excluir a letra D e a letra E. E a C a gente também excluiu, né? Ou seja, ficamos com A e B. Impessoalidade, na organização da objetividade das informações, como este artigo tem por finalidade e evidencia-se, está bem neutro, né? Ou seleção lexical no desenvolvimento sequencial do texto, como em imaginário racista e estética do negro. Desenvolvimento sequencial do texto. Também a gente não vai ter aí, necessariamente, isso como sendo uma característica de função referencial, apesar de acontecer, né? Em contextos de textos informativos, como até reportagem, artigos de jornal, né? Você vai ter isso, vai ter essa cunhagem aí